A derrota do Santos para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista segue repercutindo entre os santistas. Alguns enxergando o copo meio cheio, celebrando o fato do Santos ter chegado a uma final de campeonato, depois, no primeiro campeonato que o Santos disputa, depois da página esportiva mais triste da história deste clube. Outros acham que de nada adiantou toda a campanha do Santos. E um vídeo do presidente Marcelo Teixeira, gravado no vestiário do Allianz Parque, minutos depois da derrota do Santos, também se tornou assunto entre os santistas. Afinal de contas, o Marcelo Teixeira está correto ao dizer que é motivo de orgulho a medalha de prata neste campeonato, ou isso é uma forma de glamorizar a derrota e de aceitar a mediocridade? Quero dar a minha opinião para vocês neste vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e vamos falar então sobre o peso, a importância ou a falta de importância do vice-campeonato do Santos no Paulistão deste ano. Antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar o que você acha dessa história toda, compartilhar esse vídeo com os amigos e falar do canal Filho de Peixe para os amigos. Eu agradeço a todos vocês que participaram da última live, da live pós-jogo, de um jogo em que a gente perdeu. Tivemos mais de 30 inscritos numa única live, mais de quase 3.500 visualizações, muitas pessoas, um engajamento muito legal. Então eu agradeço a você e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Eu conto apenas com o seu engajamento e com a sua participação. E ao longo dessa semana, já que o Santos volta a campo agora apenas na estreia da Série B, eu quero trazer alguns vídeos discutindo algumas coisas inerentes à final. Por exemplo, nós vamos falar de fins de ciclo. Será que João Paulo e Felipe Jonathan não devem mais jogar com a camisa do Santos? E os reforços que o presidente Marcelo Teixeira disse que devem chegar? Quais as posições? O que o Santos precisa fazer agora para a Série B? Vamos trazer muitos vídeos ao longo dessa semana, por isso que eu digo para você ativar o sininho, para você saber sempre que tem um vídeo novo no ar. Começando do começo, como diria o filósofo, você não tem a obrigação de ter visto o vídeo do presidente Marcelo Teixeira. Então eu vou resumir. Tem um vídeo circulando por aí de cerca de 3 minutos e meio, 4 minutos, em que é o Marcelo Teixeira ali no centro de uma rodinha. Ali está a direção, comissão técnica, os jogadores dentro do vestiário. O Marcelo Teixeira segurando a medalha de prata e à frente dele, a metros dele ali, o troféu de vice-campeão paulista. E aí o Marcelo Teixeira sai ali dizendo que era motivo de orgulho a medalha de prata, que os jogadores, que o Santos iria comemorar, celebrar, não o vice-campeonato, ele diz exatamente isso, mas a reconstrução do Santos. Ele pergunta aos jogadores quais foram as metas que nós estabelecemos, e aí ele fala, os jogadores respondem: voltar à Copa do Brasil em 2025, chegar na final do campeonato, e aí o Marcelo Teixeira fala, e depois disso tem o acesso, e depois, o que é que eu me comprometi com vocês em contrato? No ano que vem, em 2025, brigar pela elite do futebol nacional. E aí ele fala, né, que nós vamos voltar para Santos, e não é para ter abatimento, nós temos que celebrar essa condição e que nós chegamos. Muitas pessoas viram nesse vídeo uma forma de aceitar a mediocridade, que é, poxa vida, o Santos perdeu, mas pelo menos jogou de igual para igual. Outras pessoas viram nisso uma postura acertada do Marcelo Teixeira. Outros não disseram nem que sim, nem que não, e que entenderam que ali o Marcelo Teixeira falou algo que os jogadores queriam ouvir, ou seja, blindaram os jogadores, passou um recado de tipo, eu tô aqui por vocês, eu vou defender vocês, vocês podem contar comigo. Fez o que se espera de um presidente, né? Então, afinal de contas, o que eu penso sobre isso? Bom, se você já me acompanha aqui no canal há mais tempo, se você acompanha os meus conteúdos, se você participa das lives, se você vê os vídeos, você vai se lembrar que eu disse diversas vezes que o objetivo do Santos no Paulistão era voltar à Copa do Brasil de 2025. E o que viesse, além disso, seria lucro. E o Santos foi vice-campeão brasileiro.
Então, eu não acho que o discurso do Marcelo Teixeira foi para aceitar o vice-campeonato. Não. Até porque, no final do vídeo, ele diz o seguinte: podem ter certeza que essa é a primeira medalha que vocês vão conquistar comigo. É daqui para mais. Não é literal a frase dele, não é exatamente essa, mas é mais ou menos isso. Então eu acho que não se trata de conviver com a mediocridade e de banalizar mais uma derrota do Santos. Como eu falei no pré-jogo, já estava mais do que na hora do Santos ganhar um título. O Marcelo Teixeira até erra ali, ele fala: desde 2016 a gente não chegava em absolutamente nada. Ele se esqueceu, por exemplo, de que o Santos chegou a uma final de Libertadores. Mas assim como neste Campeonato Paulista, o Santos foi vice e, coincidentemente, para o Palmeiras. Então, apesar desse pequeno deslize do Marcelo e dessa trágica coincidência do Santos ter sido vice mais uma vez para o Palmeiras, eu não acredito, eu não acho, na verdade, eu não concordo com quem diz que o Marcelo Teixeira quis ali minimizar mais uma derrota do Santos. É claro que o torcedor santista tá puto, tá revoltado, que o torcedor santista não aguenta mais ser vice e ser vice pro Palmeiras. É evidente que esse é o sentimento majoritário. Eu tenho a convicção mais absoluta possível de que o santista não aguenta mais nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Mas eu acho que para a gente interpretar essa fala do Marcelo Teixeira, eu acho que para a gente tentar formar um conceito sobre o que ele falou, a gente tem que levar em conta o contexto extraordinário que vivemos nesse ano. Há pouco mais de 4 meses, o Santos estava sendo rebaixado. O Santos foi rebaixado numa gestão mentirosa, numa gestão irresponsável, numa gestão tresloucada e numa gestão que precisa ser averiguada com lupa. O Marcelo Teixeira montou esse time muito rápido e o Carille, com muitos méritos, botou esse time na final. Então, se o Santos estivesse na Série A, brigando com um elenco mais qualificado, em pé de igualdade, inclusive em termos de receita, porque o Palmeiras fez 5 milhões de bilheteria no jogo decisivo. A Vila Belmiro, que estava linda no jogo de ida, deu 1 milhão. Então o Santos não está em pé de igualdade com o Palmeiras nem em termos de arrecadação numa final de campeonato. Não vou nem falar de elenco. O Palmeiras se dá ao luxo de ter no banco de reservas um atacante como Rony, um reserva, que ganha mais de 1 milhão por mês. Enquanto o Santos tem um teto de 300, 380, 400 mil e olhe lá. Então, o Palmeiras colocou o Richard Rios, o Palmeiras colocou o Luan, o Palmeiras colocou o Rony em campo, o Santos colocou o Rainer. O Santos jogou com o Morelos. Então, a gente tem que levar em consideração esse contexto. O ano de 2024 é atípico para o torcedor do Santos. É atípico para a instituição Santos Futebol Clube. Então, eu acho que não se trata de passar pano para mais uma derrota. Claro que não. E eu tenho certeza que o Marcelo Teixeira queria o título. Todos ali queriam o título. Sabe por quê? Porque em 2023 o Santos caiu e a impressão que dava é que o Santos tinha 11, se não 11, mas pelo menos 70% dos ditos titulares que não estavam nem aí para o Santos. A maioria de jogadores vagabundos, descompromissados com o Santos. Hoje eu vejo jogadores se importando. Eu vejo um João Schmidt comprometido com a causa, o Juliano que falou que devolveu a dignidade para o torcedor santista, eu vejo um Pituca, eu vejo um Gil. Ainda tem jogadores, e nós falaremos disso ao longo da semana, que não devem mais jogar no Santos? Tem. Mas eu vejo comprometimento, eu vejo postura. Agora sim eu enxergo a figura de um presidente. O Marcelo Teixeira não é perfeito, ele não acerta em tudo. Tem bombas que vão estourar e a principal delas, que vocês não aguentam mais ouvindo eu falar sobre isso, é a tal da multa do Carille. Tem algumas questões do Marcelo Teixeira que ele erra, mas ele se comporta como um presidente. Você não precisa gostar do Marcelo Teixeira, você não precisa ter votado no Marcelo Teixeira, você não precisa sequer gostar do Marcelo Teixeira, mas a gente tem que admitir que ele sim tem a postura de um presidente. E ele não se... Quantas vezes o inominável deu a cara a tapa assim? Quantas vezes? Né?
Quem se lembra daquela patética coletiva dos 100 dias que o Inominável deu, de uma suposta prestação de contas? O barco do Santos foi afundando e ele sumiu. Ele não estava na Vila Belmiro nem no dia do rebaixamento. Depois apareceu com aquele vídeo porco, com aquele vídeo canalha. O Marcelo Teixeira é diferente. Ele dá a cara, às vezes aparece até demais. Foi lá depois do jogo, falou, o Carille falou. E é claro que tem o componente de gestão de grupo. Ele reúne todo mundo lá e fala: galera, tô fechado com vocês. Vamos lá pra churrascaria comemorar, como ele falou. Aí você pode dizer: pô, mas vai pra churrascaria comemorar vice-campeonato? Que grande porcaria que é ser vice. Mas galera, de novo, contexto. Nos últimos 3 anos o Santos brigou para não cair no Paulistão. O Santos ficou 3 anos brigando para não cair no Brasileiro até que caiu. É claro que isso não representa o Santos. O Santos não é o time que briga para cair em qualquer campeonato. O Santos é o maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo, com uma história irreparável. Das maiores conquistas da história do futebol brasileiro. O Santos está nas páginas mais vitoriosas. É claro que o Santos de hoje não é o Santos histórico. Mas, infelizmente, é esse o contexto em que nós estamos inseridos. Então, nesse contexto, eu não vejo o discurso do Marcelo Teixeira como uma forma de se contentar com o vice. Absolutamente, eu não vejo. E eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do Santos enxergam dessa forma. É claro que todo mundo queria ser campeão e é claro que já deu no saco, me desculpem a expressão um pouco chula, o Santos não ganhar um título, né? 8 anos já. A gente precisa erguer troféu. E não me venham dizer que esse troféu vai ser o da Série B. O Santos tem que garantir o acesso e eu não vou comemorar título da Série B. Eu não tô nem aí pro título da Série B. Eu quero que o Santos volte pra Série A. Não vou de, acabou o jejum de 8 anos, ganhamos a Série B. Eu não tô nem aí pra Série B. Mas, infelizmente, é a Série B que a gente tem. Então, para fechar, para não ficar repetitivo, eu não acho que o Marcelo Teixeira está sendo conivente com a mediocridade, com o fracasso, em absoluto. O Santos foi longe até demais no Campeonato Paulista. Olha times aí com muito mais investimento que a gente, São Paulo, Corinthians. O Corinthians nem da primeira fase passou. O São Paulo foi eliminado para o Novo Horizontino e a gente chegou na final. Eu queria que o Santos tivesse sido campeão? Sim. Eu queria. Você que está vendo esse vídeo também queria. Mas não se trata agora de abraçar o fracasso. Se trata, a meu ver, de entender que o Santos está muitos passos atrás dos nossos principais rivais. Mas que hoje o Santos tem uma espinha dorsal, que hoje o Santos tem um técnico de verdade, que hoje o Santos tem um presidente de verdade e que em breve a gente vai voltar a sorrir. O Marcelo Teixeira promete colocar o Santos brigando no topo em 2025. E é por isso que eu acho que não se trata de aceitar o mínimo. É uma visão ambiciosa, mas que para isso em 2025 possa se concretizar, passa por um 2024 que começou bem. Começou bem, com uma decisão de Campeonato Paulista e agora faltam 38 guerras, que é isso que os jogadores precisam encarar as rodadas da Série B como guerras. E só parar de batalhar quando a vitória nessa guerra tiver sido conquistada. Voltar à Série A, lugar de onde o Santos nunca deveria ter saído. E é por isso que eu jamais vou esquecer e jamais vou perdoar Andrés Henrique Rueda Garcia, o pior presidente da história do Santos. Esse é o vídeo desta terça-feira e, como eu disse, ao longo dessa semana teremos ainda muitos vídeos para falarmos sobre outros assuntos que envolvem o futuro do Santos. Provavelmente amanhã falaremos sobre fim de ciclo. Você acha que João Paulo já deu o que tinha que dar? E o Felipe Jonathan? Falaremos disso em breve aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente o que você achou, compartilhe com os amigos e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Eu conto apenas com o seu engajamento e com a sua participação. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.